Quando a esquerda ganha, é a democracia em pleno funcionamento, o amor venceu. Quando a direita ganha, é retrocesso, radicalismo, ameaça à democracia e riscos de autoritarismo. Senhoras, senhores, Catarina aqui. Este vídeo é uma colaboração dos canais Iluminando a Escuridão e Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Há um fenômeno acontecendo na América Latina que a rede Esgoto e seus jornalistas minions preferem não cobrir. Não porque seja difícil de enxergar, pelo contrário, está escrito no mapa político do continente com letras enormes. Eles não cobrem porque a narrativa não cabe no roteiro fabricado que eles venderam por anos. A de que o socialismo do século XXI era inevitável, irresistível e popular. Pois bem, o povo latino-americano foi às urnas e mandou um recado que nenhum âncora de telejornal vai conseguir ignorar por muito mais tempo. A maré virou. Para entender o tamanho da derrota ideológica, basta olhar o que aconteceu com os companheiros que o Pinguço abraçou quando criou o Foro de São Paulo em 1990. Aquele projeto que ele negou por anos. Isso é uma piada de mau gosto, disse em 2002 e depois festejou como a maior conquista da esquerda continental. O balanço de 35 anos é deprimente, para o Molusco, claro. Fidel Castro morreu em 2016 depois de décadas comandando uma ilha de miséria com cartilha marxista. Hugo Chávez morreu em 2013, deixando a Venezuela em ruínas para Maduro terminar o serviço. Cristina Kirchner, a rainha do peronismo argentino e grande aliada do PT, foi presa por corrupção. Rafael Correia, o socialista equatoriano que Lula elogiava em público, está foragido na Bélgica desde 2018, condenado a 8 anos por suborno. Evo Morales, o cocaleiro boliviano, símbolo da esquerda indígena, tem mandados de prisão expedido pelo próprio país que governou por quase 20 anos. O único do clube que ainda governa sem estar morto, preso ou exilado é Daniel Ortega. Mas governar na Nicarágua significa ter eliminado todos os concorrentes, preso bispos católicos e transformado o país em uma ditadura familiar. Este é o legado do Foro de São Paulo: mortos, condenados, foragidos e ditadores. E o Pinguço, único sobrevivente operacional do grupo, continua a discussão na ONU sobre democracia e igualdade com a cara mais lavada do mundo. Vamos aos fatos, porque aqui a gente gosta de dados. Em 2025, 3 países da América do Sul realizaram eleições presidenciais. Nos 3, a direita venceu. Então hoje temos classificados como direita ou centro-direita a Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Paraguai, Bolívia e Equador. E já no time da turminha do amor, que ama uma ditadura, também conhecidos como esquerda, temos hoje Brasil, Uruguai, Venezuela, Guiana, República Dominicana, Cuba, México, Nicarágua, Guatemala e Suriname. Para quem não contou, estamos hoje com 11 à direita e 10 à esquerda. Até o final do ano, esperamos 12 a 9, com a inclusão de nossas terras tupiniquins. Mas o que explica esse movimento? A mídia esquerdista vai te dizer que é a influência de Trump, que é a onda global de extrema ultradireita, que é desinformação nas redes sociais. O de sempre, a explicação conveniente que evita a pergunta incômoda: por que as pessoas estão votando assim? Basta checar o calendário para desmontar a primeira explicação. Milei foi eleito em novembro de 2023, mais de um ano antes de Trump voltar à Casa Branca. Bukele foi reeleito em fevereiro de 2024. A onda já estava em curso quando Trump ainda nem tinha ganhado as primárias. Outra explicação diz que esta onda virou graças ao corte da USAID, que teria libertado as eleições da interferência esquerdista. Tem um grão de verdade aí. A USAID financiou ONGs, agências de checagem e projetos de combate à desinformação, que na prática serviram para enquadrar a narrativa.
Mas acreditar a virada continental inteira ao corte de uma agência americana é simplificar e atribuir mais poder ao fator externo do que eles de fato possuem. A resposta real é mais difícil e mais humilhante para a esquerda. As pessoas votaram contra governos que gastaram demais, taxaram demais, prometeram demais e entregaram de menos. Votaram contra a inflação, contra o déficit, votaram contra a insegurança jurídica, contra a sensação de que o Estado cresce enquanto o cidadão encolhe. Só que isso sempre existiu, a esquerda sempre prometeu e nunca entregou, e mesmo assim venceu eleições por décadas. O que de fato mudou então? Você que assiste Visão Libertária já sabe a resposta. Enquanto a rede esgoto ditava o que chegava às massas, era impossível eleger qualquer um fora do joguinho. Nenhum outsider sobrevive quando o filtro da informação permanece em um grupo que tem um lado bem definido. O que mudou foi a informação descentralizada e distribuída. O podcast que ninguém controla, o barbudo que faz vídeo sozinho na frente de uma câmera com fundo verde nas costas e alcança milhões de pessoas. A rede social que distribuiu o que o jornalismo comprado escondia. E é exatamente por isso que o desespero em censurar, regular e enquadrar as redes sociais é tão grande. Não é por preocupação com desinformação, é porque perderam o monopólio da narrativa. E sem esse monopólio, o poder escorre pelas mãos. Na Bolívia, o MAS, Movimento ao Socialismo, governou por quase 20 anos. Resultado, um país que chegou ao segundo turno com 2 candidatos de direita e deixou o partido de Evo Morales para trás como um dinossauro empoeirado. No Chile, Gabriel Boric chegou ao poder com a promessa de uma nova Constituição progressista. A nova Constituição foi rejeitada em referendo com mais de 60% dos votos contrários. 2 vezes. O eleitorado chileno testou a receita, não gostou e pediu a conta. Na Colômbia, Gustavo Petro transformou o país em laboratório do que ele chamava de Colômbia Potência Mundial de la Vida. O que o eleitorado colombiano fez com esse projeto de vida? Enterrou nas urnas com quase 50% dos votos para o oponente. O padrão é o mesmo em todos os casos. A esquerda chega com promessas grandiosas e mentirosas, claro, encontra a realidade fiscal do mundo real, gasta o que não tem, regula o que não deveria, afugenta investimento e depois culpa o mercado, imperialismo americano e, dependendo da temporada, as redes sociais. O povo que paga a conta no supermercado toda semana percebe a diferença entre um discurso e a realidade, muito antes do que qualquer especialista, analista político de Brasília. Agora vem a parte que o molusco prefere que você não pense muito. O Brasil está cada vez mais isolado nesse mapa. Enquanto o continente vira a página do estatismo, o pinguço segue como o último bastião da receita fracassada e orgulhoso disso. Anda pelos fóruns internacionais, discursa na ONU com o microfone cortado por tempo excedido. Abraçou o Maduro, ignorou a Venezuela e apresenta o Brasil como liderança progressista de um movimento que, em todo o resto do continente, está sendo varrido nas urnas. É uma ironia de dar inveja a um escritor de ficção científica. O homem que se autodenomina porta-voz dos pobres governa um país onde a inflação não para de subir, a dívida pública cresce a ritmo de país em guerra e a arrecadação bate recordes enquanto a população não sente nenhuma melhora. Do outro lado da fronteira, Javier Milei, que a mídia brasileira apresentou como lunático perigoso, zerou o déficit fiscal argentino pela primeira vez em décadas, atraiu investimento externo e viu sua aprovação popular resistir ao ajuste. Não é um milagre, é o que acontece quando se para de gastar o que não existe. E aqui vale um alerta importante, porque este canal não defende político nenhum. Eleição não é a solução para coisa alguma. O Estado continua sendo o problema independentemente de quem o administra. Mas o que esses resultados revelam vai além do nome de quem ganhou. Eles revelam que o argumento estatista está em colapso de credibilidade, que o povo latino-americano, depois de décadas de prometeu e não cumpriu, está testando alternativas.
que a ideia de que mais Estado, mais imposto e mais regulação são respostas para os problemas que o próprio Estado criou está perdendo a batalha nas urnas de forma acelerada graças à informação descentralizada e distribuída. Esse é o sinal que importa para um libertário. Não que Castro seja o campeão da liberdade, não é. Não que Milei vai abolir o Estado amanhã, por mais que continuemos na torcida. O sinal é que a narrativa que o socialismo é o futuro inevitável está sendo desmentida país por país, urna por urna, pelos próprios eleitores que supostamente seriam os beneficiados do projeto. Falando em controle da mídia, preciso compartilhar uma indignação aqui. Fique avisado, pode causar mal-estar. E eu mesma senti um nojo extremo e um nojo repentino. Pesquisando para este vídeo, entre as várias atrocidades encontradas nas mídias tradicionais, me deparo novamente com o termo ultralibertário. Uma palavra que não existe, inventada na redação por alguém que achou que libertário não soava ameaçador o suficiente. Não é difícil entender de onde vem. 81% dos jornalistas brasileiros se declaram de esquerda ou centro-esquerda. Apenas 4% se dizem de direita. 4%. Então, quando o presidente chega ao poder definindo menos Estado, menos imposto e mais liberdade individual, a redação entra em pânico e o pânico produz palavras novas. Ultralibertário. É tipo um libertário melhorado? Existem níveis que eu não estou sabendo? Porque até ontem eu me considerava libertária e agora me parece meio sem graça, tipo um nível iniciante. Quero saber o que eu preciso fazer para upar e chegar em extrema Blaster Megazord ultralibertária. Onde eu preciso farmar? Com quem que eu falo para isso? Você sabe? Deixa nos comentários sua teoria. George Orwell chamou isso de nova língua, a criação deliberada de palavras para moldar o pensamento antes mesmo que a ideia seja avaliada. Em 1984, o partido não proibiu o pensamento dissidente na força bruta, ele tornava esse pensamento literalmente inexprimível, eliminando as palavras que o descreviam. O jornalismo de 2026 tenta fazer o mesmo. Não precisa refutar o argumento, basta contaminar o rótulo. Ultralibertário não é uma categoria política, é uma arma semântica. E o fato de que eles precisam inventar palavras novas para descrever o que está vencendo as eleições pelo continente inteiro diz tudo sobre o desespero de quem perdeu o monopólio da narrativa. A eleição de outubro está chegando, o mundo inteiro estará de olho no Brasil e será muito difícil para a rede esgoto encontrar taróloga suficiente para prever algo diferente, porque a maré virou. A esquerda está se afogando na América Latina e o Brasil é o último salva-vidas do web comunista revolucionário de iPhone tentando salvar seu pinguço de estimação. Não vão conseguir. Este navio já bateu no iceberg. A diferença é que no Titanic os músicos tocavam com elegância até o fim. Aqui, xingam, mentem e esperneiam feito uma lula encurralada no fundo do mar, soltando tinta para todos os lados na esperança de esconder que já perdeu. Já vai tarde. Tchau, querido! Obrigada pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensa em Bitcoin. Inscreva-se no canal, clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!